que é um pouco que a Ana falou. A gente está caminhando, todos os dados estão indicando que a gente pode entrar em agosto com mais de 100 mil brasileiros mortos pela pandemia. Os dados também estão indicando que a gente pode chegar em dezembro com mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. Então, vamos imaginar aqui qual é o final de ano que a gente vai ter. A gente vai ter mais de 20 milhões de desempregados, mais de 100 mil brasileiros mortos, a economia derretendo, 750 mil empresas médias quebraram recentemente, a economia derretendo porque o governo federal liberou crédito, só que esse crédito não chega no pequeno e médio empresário. E do ponto de vista eleitoral, eu até escrevi um artigo hoje, quando você faz uma análise do quadro do campo progressista nas principais capitais do Brasil, você chega à conclusão que o nosso resultado caminha para ser um resultado dramático, para ser otimista, né? A esquerda hoje, o campo progressista hoje, tem grande possibilidade de sequer disputar o segundo turno nas capitais do Sudeste. No Sul, a gente tem alguma chance de disputar em Porto Alegre, no resto a gente está praticamente fora. Quer dizer, hoje, sendo otimista, Rovai, a gente pode terminar a eleição somando todos os partidos do campo progressista, ganhando aí 2 ou 3 capitais das 27. E nesse cenário do Brasil derretendo, a gente tem uma disputa, na minha opinião, irresponsável, por uma suposta hegemonia do campo progressista. A hegemonia de quê? Da derrota? A gente quer disputar a hegemonia. Quer dizer, então, na minha opinião, não tem nenhum cabimento agredir o presidente Lula nesse momento. Não faz o menor sentido agredir o presidente Lula. Na minha opinião, não faz o menor sentido inventar qualquer notícia para atacar o Ciro Gomes. Eu acho que nossos adversários ficam olhando para isso e ficam felizes, porque eles sequer precisam gastar tempo em nos atacar. Os adversários do campo popular, os adversários dos interesses nacionais, os adversários do desenvolvimento do Brasil não precisam se preocupar, porque a gente fica, na minha opinião, de maneira irresponsável, quer dizer, fomentando brigas entre o nosso campo, para disputar uma hegemonia do quê? Do nada? Uma hegemonia para ver quem não vai ao segundo turno em São Paulo? Uma disputa para ver quem não vai ao segundo turno no Rio de Janeiro? Que hegemonia é essa? Eu fico preocupado com isso, porque acho que a gente está subestimando a possibilidade do campo progressista sequer ir ao segundo turno em 2022. Porque eu não acredito que o campo representado da centro-direita, Moro, Dória, Mandetta, Huck, eu não acredito que esse campo vá marchar dividido daqui até lá. E se esse campo se unificar em algum momento em torno de alguma candidatura, com a fragmentação e essa luta fratricida na esquerda, a gente corre o risco de sequer ir ao segundo turno em 2022. Então a gente precisa ter responsabilidade, porque o quadro que o Brasil enfrenta é muito grave. Se a gente perder novamente as eleições de 2022, que país a gente vai? A gente chega em 2026 com que país? Quer dizer, com que país a gente já vai chegar em 2022? Então não é razoável. Eu acho que, ao invés da gente estar discutindo entre a gente tinha que estar sentando nesse momento para discutir o seguinte, Rovai. Em São Paulo, quem é o candidato que mais tem condição de reúne as condições para levar o campo progressista, campo popular e democrático ao segundo turno nas eleições para a Prefeitura de São Paulo? No Rio de Janeiro, quem é a candidatura que pode reunir mais forças para levar o campo progressista ao segundo turno no Rio de Janeiro? E a mesma coisa em todas as capitais do Brasil. A gente precisa de unidade. A gente tem, na presidência da República, um presidente com claras aspirações autoritárias, aspirações contra o interesse nacional, um presidente da República que bate continência para a bandeira norte-americana. Quer dizer, é um cenário dramático, o povo desempregado sendo vitimado pela Covid, quer dizer, a economia derretendo. É hora da gente ficar brigando entre a gente? Sinceramente, isso não é razoável.
Eu acho que a gente precisa abaixar a poeira e buscar a convergência. Se a gente olhar, Rovai, porque o debate que existe hoje no campo progressista, ele está muito concentrado no passado, no que um fez na eleição passada, no que o outro fez no segundo turno da eleição passada, o que um fez no primeiro turno. Então, esse debate não soma, ele não une. E o que é mais impressionante é que, quando a gente passa a discutir o futuro, propostas para o Brasil, a gente tem um nível de convergência bastante importante. Quando a gente vai discutir a educação brasileira, quando a gente vai discutir a saúde brasileira, quando a gente vai discutir uma forma de tirar o país dessa crise, a gente está indo para uma lógica na economia, Rovai, que vai destruir a economia brasileira. Vamos lembrar que a União Europeia está colocando mais de 2 trilhões de euros para retomar a sua economia interna. A Alemanha, Angela Merkel, está colocando 154 bilhões de euros na economia alemã. Trump está anunciando já que está colocando e vai colocar 3 trilhões de dólares para retomar a economia norte-americana. O Guedes aqui fica vendendo ilusões. Ele é um fanático da escola de Chicago que acredita que o Brasil vai sair dessa crise via única e exclusivamente investimento privado. Isso não é razoável. Né? Agora acabou de aprovar o marco do saneamento, ele dizendo que isso vai gerar 700 bilhões de investimento no saneamento. Isso não existe. Ele falou que a reforma da Previdência ia gerar 1 trilhão de reais em economia para o Brasil. Isso é delírio, isso não existe. E no meio desse cenário de desmonte nacional, a gente vai brigar entre nós, então não é razoável, está descolado da realidade. Eu acho que o momento é de baixar a temperatura e convergir para a unidade. E acho que todos nós temos papel nisso. Quer dizer, tem papel nisso as lideranças, tem papel nisso a mídia progressista, de ajudar, de não colocar lenha nessa fogueira, mas de tentar ajudar na convergência. Acho que isso é fundamental. Tem razão. Aqui da nossa parte, a gente tenta fazer isso na